Quero revelar isso que vivi, não apenas para termos consciência sobre nossas próprias decisões, mas também porque sinto que é uma maneira de confirmar o que eu já vinha lendo em alguns livros anteriormente. É uma loucura, eu admito. Se eu não tivesse presenciado, não acreditaria. Também não quero assustá-los, mas existe algo além, e eu experimentei algo aterrorizante. Sou Ricardo Pereira e esta é minha história. Quero começar dizendo que sou um leitor nato, e o livro que releio sempre que posso é A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Como muitos sabem, ele foi um poeta que descreveu pela primeira vez na história o inferno. Esse homem o dividiu em círculos, um para cada pecado, onde qualquer alma pode ser condenada. Sempre me perguntei como um simples poeta poderia ter escrito uma obra de arte como essa. Passava grande parte do meu dia pensando que talvez ele tivesse alguma razão. Os detalhes revelados nessas páginas dificilmente poderiam ser inventados. Li muito sobre o assunto, pois admirava as pinturas feitas sobre os círculos e, de certa forma, sentia uma grande curiosidade em querer confirmá-los. Eu estava na universidade estudando História e foi lá que conheci Yasmin. Um dia ela se aproximou de mim quando me viu lendo, e assim acabei me tornando amigo de uma garota que falava e gostava de coisas que me encantavam. Íamos a museus e fazíamos muitas atividades juntos, tanto que no final acabamos nos tornando um casal, mas não da melhor maneira. Fui muito egoísta com ela e acabei convencendo-a a terminar com o namorado para ficar comigo. Ele era um homem mais velho que até então não conhecia e nem me importava. Não vou mentir, ela o traiu. Eu sabia claramente que aquilo estava errado, mas seu corpo e sua beleza acabaram me tentando até que a convenci a fazer o que não devia. Tentei me convencer várias vezes de que, se meu coração queria amá-la, então tudo estava certo. Mas às vezes me sentia mal, porque seu ex-namorado não era uma má pessoa, muito pelo contrário, ele lhe dava tudo o que uma mulher poderia esperar de um homem. Mas no final, depois de tanto tempo juntos, algo foi criado entre nós, algo do qual eu acabaria me arrependendo. Mas naquele momento, eu estava aproveitando ao máximo os dias. Eu vivia para ela. Eu estava apaixonado e, em questão de semanas, fizemos tantos planos para o nosso futuro que era impossível não me iludir. Com o tempo, apresentei Yasmin aos meus pais e chegou o momento em que ela até passou alguns finais de semana em minha casa. Tudo estava indo melhor do que eu esperava, tanto que acabei confessando meu interesse em conhecer os círculos do inferno, apenas para confirmar o que estava escrito em A Divina Comédia. Eu sei, parecia loucura. Ela adotou esse mesmo pensamento, pois nos aterrorizava a ideia de ficarmos vagando e sermos castigados por toda a eternidade em um lugar tão horrível. Ou talvez tenha sido apenas uma ideia tola que confessei, mas que eu não sabia o que estava invocando para a minha vida. Logo, as ideias absurdas de Dante começaram a ficar no passado. Apesar de termos tantas coisas em comum, começamos a experimentar outras. Eu não era um cara de festas, mas por causa dela e de suas amigas, acabei indo a boates nos finais de semana e me relacionando com um tipo de pessoa totalmente diferente de mim. E eu gostava disso, porque ali sentia que estava começando a viver de verdade, a aproveitar. Me dava raiva pensar em todo o tempo que havia perdido lendo aqueles livros. Meus pais frequentemente diziam que me viam feliz com Yasmin, e de fato eu não podia negar. Isso era evidente no meu rosto sempre que falava com ela. Agradecia a Deus por tê-la colocado em minha vida, mas o que aconteceu depois me fez reconsiderar tudo. Foi uma noite em que fomos ao cinema. Não me lembro qual filme assistimos, mas sei que foi uma das últimas sessões da noite. Ao sair, o shopping estava vazio e quase todas as lojas já estavam fechadas. Caminhava feliz de mãos dadas com Yasmin, a mulher que eu tanto amava. Mas alguém nos esperava do lado de fora. Era o ex-namorado dela.
O vi pela primeira vez quando nos alcançou em uma rua deserta e sacou uma arma, apontando para nós com as mãos tremendo. Ele olhou nos meus olhos, me insultou de maneira humilhante e disse que minha vida terminaria ali. Infelizmente não passava ninguém por perto. Eu nem sequer conseguia pensar em como poderia me salvar. Pouco depois, aquele homem, tomado pela dor de não poder estar com a mulher que amava, puxou o gatilho. O tiro acertou diretamente meu peito. Caí de costas e fiquei ali agonizando, enquanto ele fugia. Yasmin gritava, algumas pessoas chegaram, mas eu já não aguentava mais e acabei desmaiando. Por um tempo só vi escuridão, até que minha visão clareou. Eu estava em um lugar rochoso, e o chão era tão quente que rapidamente me levantei. Do impacto no meu peito saía um líquido, mas eu não sentia absolutamente nada. Olhando melhor ao redor, ouvi correntes chacoalhando à distância e decidi caminhar naquela direção. O céu era vermelho e o ar difícil de respirar. Quando cheguei à origem do som, me deparei com uma fila infinita de pessoas acorrentadas, que eram chicoteadas não só por uma besta enorme e disforme, mas também pelos ventos fortes que as derrubavam, fazendo com que queimassem na lava do chão. Aquilo era o segundo círculo do inferno descrito por Dante Alighieri, onde os condenados pelo pecado da luxúria eram punidos. Ver todas aquelas almas sofrendo por não terem conseguido conter seus desejos carnais, nem resistir às tentações, me fez pensar que a qualquer momento alguém apareceria para me obrigar a me juntar a eles. E eu não estava tão errado. Um demônio surgiu diante de mim. Ele tinha chifres na cabeça, um corpo coberto de pelos vermelhos e uma cauda. Ele sorriu para mim e perguntou onde eu queria que ele colocasse as correntes primeiro. Nas mãos, nos pés ou no pescoço. Correr era inútil. Eu jamais conseguiria escapar de um demônio como aquele. Implorei por piedade, e isso fez com que ele soltasse uma risada tão alta que até as almas condenadas pararam para olhar. Quando me viram, exigiram ao demônio que também me acorrentasse. Eu não queria aquilo, e saí correndo sem pensar, porque não conseguia imaginar um destino assim por toda a eternidade. Mas me pegaram. A besta correu atrás de mim e no instante em que ia ser capturado, despertei. Eu estava caído no chão, aos pés da Yasmin, tentando encher os pulmões de ar. A ambulância havia acabado de chegar. Não precisaram me reanimar, mas tiveram que agir rápido para que eu não morresse pela perda de sangue. Felizmente sobrevivi e nisso o atirador foi preso. Mas eu também terminei com Yasmin. Ela era o pecado pelo qual fui condenado. Ainda não sei se tenho um lugar garantido no inferno ou se apenas experimentei aquilo por causa da minha obsessão com Dante. Chamem-me de louco, mas eu sei o que vi.